Vamos para a parte de nosso quadro de saúde bucal, com a doutora Isabela Soufa, a nossa convidada aqui com a gente, com o seu quadro aqui no Download da Notícia, primeira edição. E tem uma notícia aqui para a doutora Isabela comentar. Crianças com má saúde bucal têm com mais frequência doenças cardiovasculares da vida adulta. Aí já dá uma preocupação da criançada. Cáries, doenças gengivais graves na infância estão associadas a uma incidência significativamente maior de infarto, AVC e doenças coronárias. Preocupação, hein, doutora? Prazer revê-la aí mais uma vez, um dia para você falar sobre esse tema, doutora Isabela. Bom dia, Fred, tudo bem com vocês? Vamos falar um pouquinho desse tema, lembrando que dia 9 também estarei aí com vocês no quadro das guardiãs, aí, falando principalmente aí sobre pedofilia, falando um pouquinho de criança também. Esse tema, ele é bem importante, né, quando a gente se fala de inflamação bucal, principalmente nas crianças. Vocês estão aí comigo? Estamos te ouvindo, pode continuar, doutora Isabela. Estamos ouvindo sim, certinho. Não. É que eu fico em silêncio prestando atenção. Eu fico em silêncio prestando atenção, mas tá tudo certo. Então tá bom. Então esse tema, né, que a gente está falando sobre essa notícia, né, de estudos novos que estão saindo justamente sobre a associação de doença bucal com doenças cardiovasculares, AVC, é uma coisa que a gente já acompanha também bastante tempo, principalmente em adultos e em crianças. Por quê? Porque o que é a porta de entrada do nosso corpo? É a nossa boca, né? A nossa boca as pessoas não sabem, às vezes elas acham que é só dente, né? Que não tem mais nada ligado além de dente. Mas a nossa boca é uma porta de entrada, né, para muitas doenças. Tanto da parte cardiológica, quanto da parte neurológica, enfim. Então, a prevenção, né, sempre deixar a boca, né, principalmente das crianças, principalmente crianças que são cardiopatas, que têm algum problema de endocardite, qualquer inflamação que a gente tem na boca, ela cai na rede sanguínea e pode afetar os nossos órgãos. E tudo vai depender da dimensão dessa inflamação que nós temos. Então, é super importante aí as crianças estarem passando desde cedo no dentista para estar prevenindo essas doenças, tanto de cárie quanto de gengivite, para não ter doenças futuras ou até mesmo crianças e adultos que já têm algum tipo de doença, não prejudicar ainda mais. E doutora, você sabe que é um parto a gente convencer criança a escovar o dente, né? Aquela briga diária, escova o dente, não esquece de escovar o dente, já escovou o dente. Como a gente fazer isso ser uma coisa mais saudável, literalmente, e até para esse ponto de doenças cardiovasculares, AVC, na vida adulta? O que a gente pode fazer agora, hoje, com as crianças, para que isso não contribua para um fato negativo mais tarde? Principalmente uma outra doença, vou até comentar antes de falar, né, quais as técnicas que a gente usa com as crianças, uma doença que está muito ligada também à saúde bucal e à inflamação bucal é a diabetes. Né? Então, nós temos diabetes infantil, temos diabetes em adultos. Então, a saúde bucal não bem cuidada, a inflamação dentro da boca, ela influi diretamente no nível de glicemia e para pacientes diabéticos isso é péssimo, tá? Agora, as crianças, né? Falando das crianças, eu brinco com os pais, né? O quanto antes a gente levar no dentista, eu falo que a primeira consulta ideal da criança é quando nasce o primeiro dentinho. Por quê? Porque a gente já vai ensinar aos pais como começar a fazer essa higienização de forma correta e falando para os pais também que se a criança chorar, não deixar escovar, os pais não podem recuar, eles têm que insistir, porque a criança vai se acostumar. Ela vai entender que escovar o dente é igual tomar banho, é igual cortar unha, é um hábito de higiene normal e que deve ser feito. Se ela chorar e o pai recuar, aqui ela vai entender, opa, chorei, meu pai parou, eu vou chorar toda vez que eu tiver que escovar o dente. Então é muito importante os pais não recuarem, né? Quando a criança realmente... Nenhuma criança gosta que mexa na boca dela. A boca é a parte mais íntima da criança. Tanto que quando a gente faz ultrassom nas mães, a gente vê que a criança está sempre com o dedo na boca, com alguma coisa na boca. Então todo o prazer da criança está associado à boca. Então você mexer na boca da criança é como se você estivesse invadindo a intimidade dela. Então realmente eles não gostam. Mas isso é um processo que elas entendem e criam um hábito. E tudo é hábito. Higiene é hábito. Qualquer tipo de higiene. Higiene do corpo, higiene do cabelo, higiene das mãos, assim como a higiene da boca também. E, doutora, eu tô vendo que esse estudo, né, que mostra em relação ao hábito de escovar desde criança, de cuidar dos dentes desde criança, esse estudo veio da Dinamarca e Copenhague. Mas que já é corroborada com federações que cuidam do coração.
E cardiologia, inclusive. Exatamente. Então, ou seja, é uma coisa bem séria. A maioria dos estudos, né, de saúde bucal, eles estão associados principalmente lá nos Estados Unidos à American Heart Association, ou seja, nós temos muitos estudos que ligam a má saúde bucal com doenças do coração, principalmente associada a essa parte que eu falei para vocês, de endocardite e tudo mais. Mas isso é muito simples. Se a gente pensar de uma forma, foi o que eu falei para vocês, que a boca é a porta de entrada do corpo. Então, se você tiver um dente aberto, se a criança tiver um dente aberto, precisando fazer canal, mas é só um dentinho de leite, não vai acontecer nada, vou deixar assim, vai trocar? Não, é uma porta de entrada de infecção para outros órgãos do nosso corpo. E se é uma criança que já tem, às vezes, uma imunidade mais baixa, ou já tem algum problema congênito, a facilidade de desenvolver essa doença é muito maior associada à infecção bucal. Doutora Isabela, mais uma vez, muito obrigado pela participação aqui no Download da Notícia, primeira edição. Um assunto importante, interessante, vale o alerta, né? A gente sempre acompanhar a escovação das nossas crianças, né? Ainda mais se pode estar num grupo de risco, de uma tendência, uma cardiopatia, né? E diabetes, é bom estar atento a esse aviso. Cuidar dos dentes antes de qualquer coisa para a gente cuidar do resto do corpo. Fred, é o que eu sempre falo, a gente nunca peca pela prevenção, né? Em qualquer área da nossa saúde. Então, o melhor é a gente sempre prevenir. Então, já fazer consulta cedo, tanto no dentista quanto no médico, cuidar da alimentação, comer saudável, diminuir açúcar. Enfim, é uma série de cuidados que são fáceis de ser feitos, né? Desde que, com certeza, a pessoa tem que ter informação, e é por isso que a gente tem rádio, para chegar a informação às pessoas, para a gente poder usufruir disso, realmente para poder trabalhar na prevenção, que é muito mais fácil do que a gente remediar depois. Muito bem, doutora Isabela, mais uma vez, muito obrigado, ótima terça-feira e até o próximo encontro aqui no Download da Notícia, primeira edição. E segunda-feira, o quadro As Guardiãs, estaremos presentes. Estaremos aguardando a doutora. Isso, no dia 9, quadro especial aqui em relação às guardiãs, né? E muito obrigado a doutora Isabela Soufa participando aqui com a gente do quadro Saúde Bucal. 12:12, vamos trazer mais informações agora para você, na reta final da Notícia, primeira edição, trazendo informações